Olá, bom dia. Que bom estar aqui mais uma vez com você e, como sempre, trazendo um tema de muita importância para o dia a dia, aqui para mim, para você, para cada um de nós. É sempre bom aprender. Quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce. E hoje eu recebo aqui a Ananda Martins, que é psicóloga clínica, graduada em psicologia pelo Centro Universitário de Brasília, que é o CEUB, onde também tive a honra de me formar, pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental e certificada pela Fiocruz do curso de atualização em saúde mental e atuação psicossocial no Covid-19. Para um tempo como esse, se torna muito importante. E nós queremos ouvir um pouquinho mais da história da Ananda. Como eu disse ali há pouco, já é uma história de sucesso. Porque quem consegue terminar um curso universitário hoje aqui no Brasil, já é um grande vencedor. Pelas dificuldades de acesso, muitas vezes, pelos altos custos de um curso superior aqui no Brasil. E a gente espera que isso venha a mudar ao longo dos anos, para que todo brasileiro, desde aquele que mora na periferia das grandes cidades, até quem mora no centro das grandes capitais, tem um acesso direto a uma faculdade, a um curso superior, porque um país se constrói com a educação. E esse país só se torna grande quando todos têm um acesso ilimitado à educação. O país se constrói com pessoas que aprenderam alguma coisa, que passam esse conhecimento. Por isso, Ananda, seja bem-vinda, um prazer em conhecê-la. Sinta-se em casa, porque essa é uma boa conversa. Tá joia, obrigada. Eu que agradeço o convite. Você terminou o seu curso, logicamente foi um sonho, a gente não faz coisas que a maioria de nós que não temos como sonho, como objetivo na nossa vida. Eu parto sempre do pressuposto meu, eu sempre tive um grande desejo de me tornar advogado e foi muito difícil. Mesmo porque eu era office boy de uma empresa aqui do Distrito Federal e queria muito ser advogado. Mas cadê? Como se tornar advogado? Pelo que eu já disse ainda há pouco, os custos sempre foram muito altos de um curso superior no Brasil. Imagina eu, há 40 anos atrás. Então, com certeza, não foi nada fácil. Não é apenas o custo, mas é o trabalho, o esforço do dia a dia. Como é que você chegou, como é que você decidiu pelo curso de psicologia? É uma história complicada, né? Porque é uma decisão que exigem da gente muito novo, né? Com 17, 18 anos Os pais já pegando estão o ali pé, exigindo todo mundo, né? que você saiba o que você tem que fazer para o resto da sua vida. E não é todo mundo que já tem essa certeza toda. Então, no início, eu fui muito mais pela cabeça assim, da minha mãe, da minha família, de alguns amigos, do que pelo que eu realmente gostaria de fazer. Então, no primeiro momento, eu entrei no curso de Direito. Eu cheguei a fazer 1 ano. E durante o curso, ao longo do primeiro e segundo semestre, que eu percebi que não era o que eu queria fazer. Eu me imaginava trabalhando com aquelas coisas que a gente estudava e eu pensava, nossa, não é isso, não é isso. E aí eu comecei a pesquisar, eu fui atrás, entrei na internet, fui lendo de curso em curso, o que eu me identificava mais. E eu passei pelo curso de psicologia e foi o que eu mais me identifiquei e decidi trocar. O que te chamou-se muita atenção na psicologia? O que te faz sentir, fazer um trabalho prazeroso na psicologia? É o famoso clichê, né, de querer ajudar as pessoas, mas o que foi para mim um pouco além disso foi mais a curiosidade. Porque muita gente acha que a pessoa entra no curso de psicologia porque gosta de dar conselho e tudo mais, e essa é uma das primeiras coisas que já quebra no início do curso. O psicólogo não dá conselho. Então, para mim foi mais uma questão assim, de curiosidade, de entender como funcionava a mente do ser humano. Porque a mente do ser humano é muito subjetiva, é muito específico. Bem complexo, né? Muito complexo. A gente acha que dá para categorizar, que dá para colocar coisas em caixinhas, mas quando você vai para a atuação, você vê que não dá. É muito subjetivo mesmo. E eu tinha muita curiosidade. E aí, conforme eu fui aprofundando, eu fui vendo que era isso mesmo que eu gostava, de entender a história pessoal de cada um, como que aquilo se construiu para aquela pessoa chegar naquele lugar ou naquele problema. E foi mais ou menos por aí. Então, aquilo que no início era apenas um desejo dos seus pais, eu creio que nenhum deles eram psicólogos. Não. Não são, né, aliás? Não. E as pessoas tendem isso, a influenciar alguém a ser alguma coisa que a pessoa não quer ser. Isso acaba se tornando uma violência
uma violência interna, que boa para os psicólogos cuidarem disso, porque tudo aquilo que a gente faz sem gosto, a gente faz por fazer. Agora, aquilo que a gente faz porque a gente ama, tem como vocação, a gente consegue fazer até de graça. E a gente não vai cobrar nada por aquilo, porque é o nosso prazer em fazer aquilo. Mas esse trabalho do psicólogo, doutora Ananda, é bem amplo. O que um psicólogo faz, afinal de contas? O que um psicólogo faz? Eu acho que a base do trabalho em psicologia é, como eu te falei, entender a história de vida do ser humano. E como é que a gente consegue entender isso, doutora Ananda? Perguntando. Então, o trabalho do psicólogo é muita pergunta. Em grande parte é perguntar, porque não tem como eu inferir coisas sobre a sua vida, sobre as suas percepções. Eu tenho que te perguntar, você que tem que trazer. Por isso que a parcela de responsabilidade do paciente ou do cliente na terapia é muito importante, porque a pessoa precisa falar, ela precisa ser sincera, trazer ali o que realmente incomoda. Então, a pessoa que se engana na terapia, que engana o psicólogo na terapia, está enganando a si próprio. Porque eu não tenho como adivinhar, né? O psicólogo não lê mente, nem nada disso. Então, tem que perguntar. E você ainda disse ainda há pouco, o psicólogo não é ali um conselheiro. Não. Pode até ser que no decorrer da conversa acaba acontecendo isso. Mas a própria pessoa, ela vai se abrir para buscar a sua cura. Uhum. E eu acho que o trabalho seu, do psicólogo, eu estou falando do seu, é claro, do psicólogo como um todo, é mais de ouvinte daquilo que vai acontecendo com a pessoa, para à medida que a pessoa vai desabafando, isso vai melhorando a vida dela, é mais ou menos essa linha. É isso mesmo. Tanto que a gente usa um termo chamado escuta terapêutica, que é você ouvir realmente tentando entender o que aquela pessoa está trazendo sem qualquer influência de opinião ou de julgamento, né? Porque quando você me traz uma história sua e eu te dou uma opinião, eu já não estou mais pensando em como aquilo é para você, eu estou pensando em como seria para mim se eu estivesse naquela situação. E aí já não cabe mais, porque nós não vivemos a mesma situação, não tivemos a mesma construção, história de vida. Então foge do objetivo da terapia, que é a própria pessoa entender, se conhecer e descobrir o que ela precisa. E conhecer a mente humana, eu acho que, na realidade, só Deus conhece. Nem o próprio ser humano se conhece muitas vezes a si próprio. Tantas pessoas tentaram entender a complexidade da mente humana. Por exemplo, no meu ramo, conhecer um criminoso, por exemplo, através das teorias de Lombroso e tantas outras pessoas. É difícil demais de conhecer. Mas eu entendo isso o seguinte, lógico, sem dúvida nenhuma, o maior psicólogo, para mim, lógico, é Deus, e eu pego isso numa passagem da Bíblia Sagrada. Eu sei que nós estamos entrevistando a doutora Ananda, falando cientificamente, mas quando um profeta chamado Elias caiu numa depressão terrível, como é que Deus fez o tratamento dele? Perguntando. Deus chegou para ele lá na caverna que ele entrou nela, no mundo que ele construiu para si próprio, e Deus perguntou, olha, o que está acontecendo com você? O que você está fazendo aqui? Me conta, o que está acontecendo com a sua vida? Então, Deus já estava tratando de Elias naquela época, vocês tratando aqui hoje das pessoas, e nesse período que nós estamos vivendo, doutora Ananda, de pandemia, as pessoas reclusas, todo mundo em casa, então aumenta muito o índice de ansiedade, de depressão, transtorno de humor, as disfunções de uma maneira geral, elas aumentam muito. Como é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? É claro, o que elas podem fazer, aliás, para se ajudarem? Você tem que buscar caminhos para achar, porque a gente não pode fugir do contexto como ele está, da realidade. Então, infelizmente, nós estamos passando por uma pandemia, tem que ficar de quarentena, mudamos muitos dos nossos hábitos, ter que usar máscara agora em todos os lugares que vai e fazer todo um ritual de higienização. Então, assim, mudou muito a rotina e os hábitos das pessoas. Não tem como a gente tratar isso considerando como se nada tivesse acontecido, né? Então, no primeiro momento, a gente olha o contexto e tenta achar saídas dentro desse contexto. Todas essas mudanças, elas trazem muitos elementos estressantes, né, para o ser humano. Então, tem o medo, né, de perder pessoas, isso influencia muito na ansiedade. O que acaba
trazendo um prejuízo enorme psicologicamente falando, né? Sim, quando você não consegue lidar com o que vem depois, porque você não sabe, isso gera ansiedade, né? Gera um nível acima, um nível mais intensificado de ansiedade. Tem também a questão da mudança de ritmo de vida. Então, quando a gente está acostumado a fazer muitas coisas, poder sair de casa, vai para o trabalho, vai no mercado, vai na academia, querendo ou não, você se ocupa mais, o seu dia fica mais cheio, você gasta mais energia. E agora tendo que ficar em casa, trabalhando, convivendo com todas aquelas pessoas que moram com você o dia todo, que é algo que as pessoas não estavam acostumadas, isso também gera altos níveis de ansiedade. Essa questão que nós estamos vivendo da quarentena, não é aceitar a situação. Eu acho que no momento que você simplesmente aceita as coisas como elas são, você nunca vai se tornar uma pessoa de sucesso, nunca vai crescer. Tudo bem, estamos vivendo um período crítico, difícil, mas não é aceitar as coisas como não são impostas, é procurar viver da melhor maneira possível para superar a cada dia as dificuldades. Precisamos usar máscara? Vamos usar máscara. Mas o medo, para mim, eu tenho como um dos maiores inimigos do ser humano. O medo é capaz de desestruturar física, mental e emocionalmente uma pessoa. Essa questão do medo, vocês conseguem tratar ela também dentro da psicologia? Ah, com certeza, porque faz parte das emoções, né? Então, a psicologia ela vai trabalhar com a mente como um todo. Então, tudo que a mente produz, digamos assim, não só pensamentos, não só comportamentos, mas emoções e sentimentos também. Então, assim, é muito comum ter essa ideia de que o medo ou qualquer outra emoção negativa é algo ruim para o ser humano. Mas se a gente for parar para pensar por um olhar assim fisiológico, por um olhar de evolução mesmo do ser humano, se está com a gente até hoje esse tipo de emoção, é porque serve para alguma coisa. Então, no primeiro momento, a gente tenta desmistificar essa ideia de que as suas emoções estão aí para te prejudicar. Então, nem o medo, nem a ansiedade, nem a tristeza, nem a raiva, nenhum deles existe para fazer mal para o ser humano. Ele tem uma função que é exercida dentro de algum determinado contexto. Mas fora desse contexto, ficar vivenciando emoções negativas o tempo todo, aí já sai da linha do natural, né? Do que deveria, do para que aquela emoção serviria. O medo, é que você disse, no meu entendimento, é um sinal de alerta. Uhum. Para que você saiba, a partir dali, qual o caminho você pode tomar. Porque se você leva para o lado negativo, vai te matar. O medo vai te matar, porque desestrutura. Você não vê uma saída no fim do túnel. Mas se você tem um medo como a preparação para enfrentar aquele problema que você está vivenciando, vai fazer toda a diferença, não? Exatamente, faz toda a diferença. Porque o medo ele tem toda uma ativação fisiológica do corpo que justamente te prepara para se salvar, para fugir, para correr, para gritar, para se esconder, qualquer coisa assim. Só que o que tem acontecido muito é que o medo, a ansiedade tomando o lugar do medo. Porque o medo é quando uma coisa acontece aqui e agora. Então, vai ser uma reação instantânea e imediata do seu corpo. A ansiedade, que muita gente chama de medo do futuro, é essa mesma sensação, só que ela bate conforme você fica imaginando cenários perigosos. E aí pode ser qualquer tipo de cenário. E se eu pegar coronavírus? E se eu perder alguém da minha família? E se eu perder meu emprego? Todos esses cenários negativos vão gerar reações parecidas com o medo, mas aí já é a ansiedade. E se você não trabalha isso de uma forma ativa, fica acumulando. É uma forma de energia que vai acumulando no corpo. E depois explode. E depois explode, somatiza, como a gente fala. Aí tem gente que tem dor de barriga, tem dor nas costas, tem dor de cabeça, enfim, por aí vai. Olha só, nós estamos recebendo aqui a doutora Nanda, psicóloga, e logo em seguida, aliás, no próximo bloco, nós vamos continuar conversando um pouco mais sobre o trabalho que ela faz e sobre aquilo que pode ajudar você também no seu dia a dia. O nosso interesse aqui é procurar ajudar a você de alguma forma a sair de momentos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Você pode, porque ninguém nasceu para perder. Todos nós nascemos para vencer. Depende de como você usa o seu dia a dia, as coisas que lhe acontecem. Fique conosco, no próximo bloco estamos de volta.